demonstrar. E aí a gente põe a mão na massa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Opa. Deixa eu entrar aqui no portal. Deixa eu fechar aqui. Aí. Beleza. Ontem eu criei uma máquina virtual. Coloquei um passo a passo. E hoje eu ia mostrar para vocês como é que tá os recursos aqui, né? A gente criou um grupo de recurso. Ele tá aqui, né? Azure RGTR, né? Azure é o grupo de recursos do Azure da Tempo Real. Aqui dentro, depois que a máquina é criada, ela mostra todos os recursos que são relacionados àquela máquina. Então eu tenho o Availability Set, o Storage, onde vai ficar os logs, a rede, a máquina virtual e o disco da máquina virtual. Mais para baixo um pouquinho, tem a placa de rede, a interface, né, de rede, o IP e o NSG. Isso forma os elementos que são os recursos computacionais que foram disponibilizados para a máquina virtual, tá? Então é tudo isso aqui. Aí lembra que eu criei para vocês aquele ambiente, como é que funciona lá no data center da Microsoft, como é que é todo o ambiente? Então vocês têm essa visão aqui, ó. Obviamente ele vai estar lá num pool de recursos, num rack, e vai ter os pods distribuindo todos esses serviços aqui, formando essa parte lógica, né? Que daqui na verdade, aqui não é hardware, é software, né? Está entregando software puro. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Todo mundo entrou aí. Ontem, e aí, assim, quando você monta, obviamente vocês aí estão no nível de gratuidade, né? Acho que vocês ganham $200. Você cadastra seu cartão de crédito, tudo, porque é obrigatório, né? Mas você tem uma gratuidade. Eu já não tenho mais, obviamente, né? Porque eu estou usando aqui a subscrição de parceria com a Microsoft. Vocês aí, é assim, a partir do momento que você cria a máquina virtual e ela está ligada, ele começa a computar aqueles $200 que você tem, né? Então, tem um nível de gratuidade, mas nem tanto. Então, vamos tomar cuidado. Fez a maquininha na aula, tudo certinho, não deixa ligado. O que acontece? Quando ele estoura aqueles $200 ou R$ 700, aí eu acho que vai depender do dólar do dia e o fechamento que vocês fizeram, o que acontece? Ele vai te avisar que está bloqueando o acesso. Diferente dos outros. Dos outros, que nem o Google Cloud e a AWS, eles já começam a computar no seu cartão de crédito. Então tem que tomar bastante cuidado, porque assim, apesar deles darem um ano ou $200, ou que nem o Google dá $300, a AWS dá um ano de máquina, aí depende do modelo que você está usando. Se você deixar a máquina o mês inteiro ligada, ele vai computar depois, vai te cobrar. Então não é bem assim um ano, ele te dá 744 horas para você utilizar durante um ano, entendeu? 744 horas, se você for contar,
Dá um mês inteiro ligado, 24 horas. E aí dá problema. Dá bastante problema. Aí aqui, ó, a máquina, se você for ver, ó, aí essa é a categoria. Toda vez que você for montar uma máquina ou várias máquinas, ele vai te apontar para um grupo de recurso. E aí você vai utilizar o grupo de recurso ou para uma máquina só ou para um grupo de máquinas. Se eu fizer mais uma máquina virtual e eu associar esse grupo de recursos aqui, que é o Azure RGTR, ele vai começar a aglomerar todos os recursos de duas ou mais máquinas aqui, entendeu? Eu vou criar outra máquina igual ontem para vocês verem. Quer ver? E a gente vai fazer bastante exercício hoje. Ó. Vou adicionar a máquina. E tem várias formas de você subir a máquina. Então aqui, ó, no Marketplace, ele já te dá um caminho aqui para o Marketplace. Tem vários serviços. Tem serviço de automação, tem serviço de SQL Server, tem Linux, tem tudo. Eu vou subir uma máquina com Ubuntu aqui, ó. A gente subiu um Windows, a gente depois vamos colocar na mesma rede e vamos acessar ela. Tem as versões que são homologadas, 14.04, 16.04, 18.04. Eu vou subir essa. Aqui ele já está já perguntando nós que grupo de recursos você quer. Vou dar um create. E aqui é a mesma coisa. Então eu já estou naquele licenciamento meu que está no mesmo local. Já deixei, ele já aponta para o primeiro, ou se tivesse vários, ó, que nem aqui tem. Vou colocar aqui o nome da máquina, eu coloquei server 001, vou colocar essa daqui, server 002. Vou manter na mesma região. Eu posso escolher até aquela mesma redundância, ó, viability set. Eu posso ir lá e colocar dentro daquela lá também. Vamos manter aqui só para cargo de laboratório. Escolhi a Ubuntu. E aí, assim, para a gente manter uma dinâmica na aula, eu vou deixar ela com essa standard S2V3. Tá? Nem vou mudar o tamanho da máquina aqui. Aqui na chave, eu posso escolher ou uma chave pública ou password. A chave pública, se vocês não conhecem, tem aquele putgen. Quem está acostumado com o Linux já sabe. Eu posso criar uma chave aqui de acesso pública e a privada você vai guardar. Eu coloco o nome do usuário. Caiu aqui a ligação. Caiu a ligação, todo mundo. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, Sim, beleza. tô ouvindo. O Vitor perguntou aqui: usar uma redundância da viability set influencia no valor? Não, é zero. O Viability Set é gratuito, tá, gente? Agora o Viability Zone não. A Viability Zone, se você colocar 3 zonas de escolha lá, ele vai replicar a máquina em 3 locais. Consequentemente, vai replicar 3 máquinas, vai cobrar por 3 máquinas. Se você tiver 100 GB, aí vai estar 100 GB na outra zona e 100 GB na outra. Ele dobra tudo. Então, o preço de uma é tudo vezes 3. No Viability Set, não. A Viability Set, ele não vai cobrar nada. E eu aqui, para manter a aula, eu vou deixar aqui no password, tá? Que é padrão.
Então, vou aqui, coloco o username, coloco um password. Não tenho login do Active Directory ainda. Aqui, diferente do RDP, eu vou colocar SSH, né? Ele não tem RDP, então vou liberar essas portas de SSH no NSG. O disco eu vou deixar um standard para ver se é a mesma coisa que o Premium, não muda a forma. Aqui você vai ver se o disco é gerenciado ou não. Vocês lembram que ontem eu dei a sugestão de colocar disco gerenciado, que não gerenciado. Vou dar um exemplo. Se for um ambiente de homologação ou de desenvolvimento, vai ter pouco I/O, não tem problema, pode deixar lá. A diferença tá aqui, ó, na hora de você escolher a rede. Aqui ele já veio e já deu a sugestão da minha rede local, então não vou criar outra rede. Vou escolher a rede existente, né? O IP, ele já deu a sugestão do nome do IP. Aqui ele já deu aqui no NSG, ele já mostrou que eu já fiz lá no passo anterior, né? Então não vou mexer em nada. Esse aqui não tem opção também de Accelerate Networking, ele deixa o tráfego da rede mais rápido. Eu não vou colocar nada de load balance. Aqui mesma coisa, deixa já a parte de diagnóstico já ativa, ó, ele já escolheu o storage onde ele vai salvar os dados e aí depois você vai ter coleta disso. Eu não vou deixar o auto shutdown porque ainda nós estamos em laboratório e nem vou fazer a parte de backup que a gente vai mostrar separado. O legal daqui tem o Cloud Init, é o que você já quer subir aqui. Então, quem tem aplicações aí e já quer ter algum tipo de função de automação em conceito de DevOps, aqui já é o sudo apt-get install nginx. Então, vou deixar já instalado o nginx nessa máquina. E dou um next aqui. Aí aqui vocês já sabem que é a parte de tagueamento, se você tiver departamento, essas coisas, que eu já passei ontem. E aí ele já vai começar a fazer o review aqui do ambiente. Ó, ele validou o template e a gente vai mostrar hoje, talvez no segundo tempo aí da aula aí depois. E aí a mesma coisa, ó. Subscrição, virtual machine, a região, se está numa viability set, username, e assim vai. E vamos criar a máquina. Se vocês estiverem aí, já baixa o put. A gente acessar via SSH. Já pega o RDP. E aí eu vou subir aquela máquina que eu subi ontem, enquanto a Linux estiver aí, ó. Então eu tô aqui, já tem a server 001, server 002. Eu vou ligar a máquina. Aí a gente vai por cada extensão que tem aqui, tá? Vou dar um start.
Aqui ele mostra todos os recursos da máquina que foi criado, se a máquina é Windows, o tamanho do modelo da máquina, que IP que ela tá, que rede que ela tá, DNS. DNS você já configura aqui, ó. Ele já te dá um nome aqui, ó. Se você quer aqui também, assim, teve várias mudanças dentro do Azure que ele já começou a colocar algumas funções. Então, eu posso já colocar um IP estático aqui para ele. Então, vou deixar o IP que era dinâmico, vou deixar estático, e eu posso colocar o nome da máquina aqui, ó, server 001. Vamos ver se esse nome tá disponível, né? Porque ele te dá, ó, o DNS lá da Microsoft, ó. Istiuscloudapp.net, ó, não consegui. Então vou colocar aqui, ó, server 001 tempo real. Esse com certeza não tem, né? Que é da aula. Então beleza. Vou dar um save aqui, ó. Ele já vai deixar o IP da máquina estático e já apontando para esse DNS. Aí, mas Fábio, é simples assim? É simples assim. Aí aqui, ó, volto aqui. Aí, várias funções que você já pode já ver aqui. A atividade de log em tempo real. Obviamente que a máquina subiu agora, então não vai ter nada, né? Tem o controle de acesso pelo IAM, é um tipo de um Active Directory para você dar permissão para usuários acessarem o ambiente do Azure, mas com menos propriedade. Então, vamos supor, você pode criar um usuário no Azure AD e dar permissão para ele acessar só essa máquina. Aqui são as tags que você pode criar agora posteriormente. E tem o diagnóstico para resolução de problemas. Então, tudo que pode estar acontecendo na máquina, ele já começa a te avisar aqui, em português ou em inglês ou em outras línguas, tá? Isso aqui se chama demissão do helpdesk. É, Vitor, é isso aí mesmo. O Availability Set resolveria o problema que aconteceu no salto central, que deixou meus app services fora do ar. Depende, na parte de app services lá, tem. é, não é bem essa parte aqui. Tem chaveamento. Diferente das máquinas virtuais, que você tem que montar uma, duas ou três máquinas virtuais para deixar sua aplicação no ar, na web app, ele já te dá 5 ambientes já prontos para você deixar no ar. Então você pode deixar um ambiente de produção, dois para homologação, dois para desenvolvimento. Ou então você pode deixar um de produção, um de homologação e vamos supor que são 3 desenvolvedores. Você pode colocar 3 de desenvolvimento em cima. Então, 3 pessoas podem estar trabalhando em funções diferentes dentro da mesma aplicação. Depois você pode chavear essas aplicações para um ambiente de homologação para depois virar produção. É tudo chaveamento. Você não faz mais nada dentro da sua máquina. Você já faz tudo online, entendeu? Daí eu vou mostrar, não vou mostrar, obviamente, a parte de programação, mas mostro todo o mecanismo de web app aí para você deixar um ambiente no ar, tá? Aqui é a parte de rede e security. Então ele mostra aqui, ó, a interface. Você tem até visão da topologia, como que tá, ó.
Eu tenho o server 001, eu tenho um NSG ligado à placa de rede e o IP, eu tenho a rede default e a rede. Você tem todo o ambiente, ó. Você já tem a visão de como está seu ambiente, ó. Então não tem como errar, gente. Não tem como errar. Vamos voltar aqui. Aqui é o firewall de porta. Então tem o IP da tua rede local e o IP da tua rede externa, tá? Vamos tentar acessar essa máquina, mas a gente vai acessar via DNS. A gente criou um DNS na máquina. Vamos lá no overview. Aqui, ó. DNS name server 001 tempo real cloudapp.azure.com. Eu vou e copio aqui, ó. Posso vir aqui, ó. Dá um connect, obviamente a porta 3389 está aberta, né? Eu deixei ela aberta. Vocês não vão fazer essa loucura na casa de vocês, né? Você pode deixar aberto por um tempo e depois ir utilizando. Então, vou colocar o usuário aqui, a senha que eu coloquei na máquina. E vou acessar a máquina. Simples assim, gente. Por padrão, no Azure e em AWS não aceita ping. O protocolo ICMP é bloqueado. Então, se você estiver de fora, vou pingar o IP da máquina tal. Vai dar a impressão que a máquina está fora do ar, mas não está. É porque o protocolo ICMP está bloqueado. Agora vamos fazer uma interação. Por que está bloqueado? Respondam aí. Se não souberem também, pode colocar, não sei. Aí eu respondo para vocês. Primeiro, ataque, obviamente, né? Mas tem mais um ataque que é pior. Não um ataque financeiro. Quando você está pingando o protocolo ICMP, ele gera pacote. Aí o pacote entra e sai para ele te retornar uma resposta. Aí o que, que ele vai acontecer? Consumo de banda, isso mesmo, Vitor. Aí o consumo, o que, que ele vai gerar? Billing. E no fim do mês vai chegar lá o ping seu que você deu e o teu chefe lá da área financeira vai ter que pagar. Então, assim, é tomar todos os cuidados em cloud, porque esse ambiente, o ambiente em si é cobrado tudo. Todo o tráfego de saída, a partir de 5 GB para cima, ele começa a cobrar, entendeu? Então, assim, todo cuidado é pouco para gerar tráfego. Você tem que tomar muito cuidado com as aplicações que está utilizando para ela não gerar um tráfego alto. Então, aqui, ó, criei aqui, estou utilizando a máquina, assim. Aqui, dentro da aula, eu sempre adiciono o serviço do IS. Então, aqui, quem nunca passou por uma instalação de IS, é bem simples. É mais para mostrar para vocês mesmo. Web IS. É next, quase tudo. Então ele vai instalar. Então, se tiver alguma aplicação web, é um dos primeiros serviços aí que o pessoal começa a colocar em cloud, porque é mais simples de você levar, né? Então, é mais cômodo, mais prático. Então, aqui, ó, eu instalei o IIS, aí eu deixei aberta a porta HTTP e HTTPS, né? Então, vamos só dar um localhost aqui, só para ver se está funcionando.
Opa. Ele não vai responder, porque eu não desabilitei a segurança do IE. Então, vamos acessar de fora aqui mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Vou copiar esse DNS e já abro aqui. Vamos ver, estou aqui na minha casa, eu tenho que acessar lá o IS de lá. Aí, ó. Rápido, simples, fácil. Mas, Fábio, como que eu vou fazer o apontamento do meu DNS? É só fazer chama de recursivo, né? Eu tenho o meu DNS no WordPress, né? Então, vem aqui, ó, nos meus serviços que eu tenho de DNS. Vem aqui em domínios. Tem um domínio meu, fabiosilva.com.br. Opa. Aí vou colocar aqui um registro CNAME. Aí colocar aqui aula azure.fabiosilva.com.br. Ah, ele vai perguntar para onde que eu tenho que apontar. Aí, obviamente, tiro todo essa parafernália aqui e adicionar. Ah, foi adicionado. Eu venho aqui, aula azure.fabiosilva.com.br. Beleza. Já posso colocar meu site no ar, meu PHP, meu ASP.NET, meu Java, ou o que for aí, pronto. Simples. E aí eu não preciso de local web nem nada, eu já posso fazer meu ambiente de cloud aí. Simples, né, pessoal? Vocês verem aí, ó. Simples de colocar um site no ar. Vamos acessar outra máquina já deve ter subido. Vamos ver se instalou o, o Nginx, que é um concorrente aí do IIS, né? Ó, eu não configurei nada ainda, mas já vamos tentar acessar por IP. Você viu o que é que eu coloquei no Cloud Init já para ele para instalar? Vamos ver se ele instalou mesmo, se eu coloquei o comando certo, né? Ah, não foi. Eu devo ter dado algum comando errado ali. Mas eu pego aqui, venho aqui no put, coloco o IP, dou um open, ele vai perguntar do SSH. Eu vou entrar com o usuário, não é root, tá? Ele não aceita root. Coloca a senha. Beleza. Dou um apt-get, que é um Ubuntu, né? Apt-get install nginx. Opa, desculpa, tem que dar um sudo. Sudo, eu não tô como root. Dá um yes para instalar e beleza.
Vamos ver se eu... Beleza, welcome to Nginx. Então, ele está pronto para colocar uma aplicação aí, PHP e outras aplicações que são voltadas para Nginx. Um Python ou qualquer coisa. É simples, gente, simples de fazer. Antes de vocês começarem a gente fazer esse exercício aqui bem básico, eu vou... ele tem o IP da rede interna deles. Como eles estão dentro da mesma rede, eu venho aqui networking, ó. O IP é 10.0.0.5, o outro é 10.0.0.4. Vamos ver se dentro da rede ele permite que a gente dê o ping, tá? Então, ping 10.0.0.4, que é o Windows. Ele deveria, ele não deixou. Então deve ter algum firewall aqui do próprio Windows ou do próprio Linux bloqueando, tá? Danadinho, me enganou. Vamos ver aqui. Ping 10.0.0.5. Ah, ele deixou, então é o firewall do Windows aqui. Se aqui no firewall, você não pode ficar alterando ou desabilitando o firewall, senão ele desabilita a máquina. Então, quando você for no Windows Firewall aqui, ó, opa, você tem que vir aqui, ó, turn off, turn off. Você está desabilitando, mas os serviços você não está desabilitando. Então ele vai ficar aqui reclamando. Vamos ver lá no Linux se ele vai deixar eu pingar. Vamos ver. Aí, ó, já deixou. Então tem tudo isso daí. Você não pode sair desabilitando nada, porque lá ele tem telemetria. Então ele começa a monitorar tudo ali que você faz na máquina. Eles têm um nível de acesso que é um compliance, né? Então, que nem aqui, ó, as atividades de log, ele já começa a te avisar o que tem que fazer. No overview aqui, embaixo, tem os gráficos. Olha, ele já começa a dar a average de CPU, de network, de como está o disco. Obviamente aqui ele não coletou informações ainda necessárias. Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, ele não conseguiu ainda, mas ele já começa depois a pegar informações de log para você poder começar a ter ações. Aqui, ele tem bastante coisa aqui. Eu vou mostrar uma por uma. Isso aqui é se você fosse abrir um chamado já direto para falar sobre essa máquina. Aqui é de troubleshooting da máquina, é como se fosse uma conexão de troubleshooting. Você começa a fazer teste. Você tem um console de acesso. É meio que um DOS da máquina. Aí você consegue conectar na máquina se tiver algum problema na parte gráfica do Windows. Aqui é de Ubuntu, obviamente. Desculpa, gente, estou falando do Windows aqui, mas é de Linux, tá? Não muda, porque tem o Ubuntu aqui. Aí, se você tem o suporte do Ubuntu aqui lá com a Canonical, você pode se conectar. Você pode fazer um redeploy da máquina. Pô, deu pau, o que eu subi não era o que era para subir. Você pode dar um redeploy, você pode dar reset de password aqui. Então, username e coloca nova senha. Você vai ver diagnóstico do boot. Ele dá até screenshot da tela.
Então, se der algum pau em algum momento, você tem a visão. Ou do serial log do init da máquina, né? Quando a máquina vai iniciando. Antes não tinha isso aqui, ó. Isso aqui é novo. Então é legal pra caramba pra vocês pegar aí log, né? Aqui você pode ver recursos de saúde da máquina. É claro que ele não subiu ainda diagnóstico ainda. Aqui é outro tipo de conexões que você pode fazer com outro tipo de log que você pode levantar da máquina. Dentro do Azure tem uma ferramenta chamada Insight. Você pode ativar esse Insight e aí ele melhora, ele traz informações mais ricas, como se fosse um Big Data da máquina. Aqui você está vendo logs assim mais básicos. Esse aqui não, ele mostra tudo em tempo real, vai coletando dados do que você ativou da máquina. E aí você pode parametrizar para fazer um monte de coisa na máquina, que nem loja virtual, tem sazonalidade, está crescendo. Você pode fazer um monte de função para automatizar, entendeu? Então isso aqui é uma versão paga, tá? Aí ele vai ter uma cobrança mínima aí. Tem uma versão gratuita dela lá por 30 dias, mas você pode ativar. Isso dentro da aula eu não passo, porque depois vocês, assim, com a experiência que vai ter durante o tempo, vocês vão conseguir ver isso daqui. Dentro do Azure tem um advisor, que é recomendações. Então, quando você sobe a máquina, instala a sua aplicação, ele começa a ser é tipo de um robô. Ele começa a dar recomendações do que você tem que fazer na máquina. Aqui, ó, nesse momento ainda não tem muita coisa. Mas ele fala, ó, cada item desse aqui, ele fala, ó, no overview que eu fiz da máquina, tem essa recomendação para ser feita. Que nem, ó, high availability, ele não tem nada. Insegurança. Daqui a pouco ele começa a avisar, porque eu tô com o firewall, com a porta aberta para a internet. Ele vem aqui em segurança e começa a te avisar, olha, a sugestão é que você feche a porta tal, de performance e de não performance. Então, vamos supor, você tem uma máquina, você fez um monstrão, ele tá ocioso, aí ele fala, pô, você pôs uma máquina aí de 32 GB de RAM e tá usando 10, diminua a máquina pro modelo XPTO, entendeu? Esse aqui também ele dá gráficos de quanto você está gastando, quanto você poderia gastar, e aqui é tudo. Aqui também, né, o antes e o depois, o que está ativo e o que você pode fazer depois. Ele gera um PDF, você pode configurar de qualquer jeito. Então, assim, são informações que na tua rede você nunca iria fazer isso. Você tinha que comprar várias ferramentas para você utilizar. Isso daqui já está embutido no preço de tudo aqui, tá? Então, na verdade, você está pagando, mas, obviamente, se você subir uma máquina, você já usufrui de tudo isso. Aqui eu já tinha mostrado, né? Então você já tem visão de métrica, de log, de tudo. No Insights aqui tem um preview, que ele é a mesma coisa do que eu mostrei lá embaixo, tá? É que ele está começando a unificar algumas ferramentas e daqui a pouco eles tiram um menu e mantém só um. Aqui são comandos que você pode rodar ou via Shell Script ou PowerShell, isso para Linux, tá? Isso aqui eu nunca usei. Isso daqui é para outro tipo de automação. Nunca usei, nem posso responder para vocês o que é, tá? Esse também, né, são coisas novas dentro aí do Azure que eu ainda não deu tempo, porque todo dia tem coisa nova. Aqui ele faz levantamento de inventário
É um parecido com Insights. Então, sempre ele faz coisas para coleta de dados ou para levantamento de Visual Studio. Assim, é muita informação que faz a mesma coisa. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Ah, o IP privado. Você está falando IP fixo? Em que sentido? Ah, não. Depois que você cria, não. Por isso, assim, na hora que a gente for criar uma aqui, fazer um exercício mesmo, tem que fazer certinho. Então, vamos supor, se tiver uma rede, você pode fazer uma /8, uma /16, uma /24. Aí você tem que fazer um planejamento bem legal, que de repente você faz um exemplo, um /16, você já matou qualquer octeto de rede, né? Você pode fazer uma rede 192 com 256 em P, que é um /24. Você pode fazer do jeito que você quiser, entendeu? É mais o planejamento de como você vai deixar aí tua rede. Aqui é a mesma coisa, né? A gestão, vários conectores com várias ferramentas externas aí. Ele tem a parte de disaster recover. Disaster recover, você cria um ambiente e ele vai replicar isso em outra região. Na aula a gente não vai passar, não vai passar a parte de backup, tá? Que é o próximo item. Aí primeiro a gente vai começar com os exercícios aí pra gente começar do zero, tá? Eu vou matar esse ambiente aqui, ó, para vocês verem. Só que eu vou matar, dá para você matar item por item ou por grupo de recursos, que nem eu vou vir aqui, ó, eu vou matar esse grupo de recursos. Então, esses recursos computacionais, ó, pode ver que ele juntou tudo, ó. Ó, server 01, server 002, tá tudo aqui, todos os recursos. Esse é o terror. Se alguém não souber fazer direito, ó, vou remover todos esses recursos. Aí ele pergunta, que grupo que é? Aí eu venho aqui, ó. Azure, no Ctrl C, ele pergunta primeiro, eu coloco, eu vou deletar e aí já era. Se você fez isso, não tem volta. Pode abrir um chamado com a Microsoft, o ambiente morreu, tá? Ah, mas Fábio, eu posso fazer com um grupo de recursos separados? Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, você tem um sistema, exemplo de clínica aí. Aí eu quero manter no mesmo Azure. Aí você cria um grupo de recurso para a clínica A, um grupo de recurso para a clínica B, um outro grupo de recurso para a clínica C, e assim vai. E aí no fim do mês você vai fazer o rateio do billing. Aí tem que tomar bastante cuidado que o preço não é fixo, é variável, né? Então, tem gente empresa que entende, tem empresa que não entende. A que não entende, você vai ter que absorver o preço. Então, tem que tomar bastante cuidado com o que está fazendo. Deixa eu apagar isso aqui também. Aliás, não tem nada. E aí, ele apaga e apaga tudo, tá? Então, daqui uns minutos você não vai ter nada aqui no ambiente. Então, vamos supor, você quer montar uma rede ou quer montar já da tua empresa. Então, eu vou adicionar um grupo de recursos.
Então, eu vou criar aqui um grupo de recurso minha empresa. Pode colocar o nome da tua empresa também. Minha empresa. Vou colocar no sul do Brasil. Brasil South. Se vocês quiserem acompanhar, esse já é um exercício, tá? Dou um next. Não vou criar tag nenhuma. Então, a gente já está falando aqui. Eu vou usar no Visual Studio Enterprise, vocês na licença de vocês. Dão um next tag. Dão um review e create. Isso é só o grupo de recursos, tá? Olha lá, minha empresa, a subscrição que ela está associada e a região que eu vou criar meu ambiente. Aí o segundo passo. Vocês estão acompanhando aí? Vão criar junto, não vão? Ou só vai acompanhar? Posso mandar bala aqui? Tá. Vou adicionar mais um recurso que não será uma máquina virtual. Será uma rede. Tá em inglês, é VNet, tá? Olha lá, Virtual Network. Vou criar a rede. Aí ele vai perguntar nome da rede. Vou colocar aqui rede underline local. Rede local. Address space, o IP. Aí eu vou colocar aqui 10.0.0.0/24. Opa. Aí ele já deu o intervalo, ó, 256 IPs. Qual subscrição? Qual o source group? Então vou associar ele da minha empresa. Qual é a localidade? Brasil. A subnet, eu posso colocar aqui, ó, subnet local. Ó, subnet rede underline local. Para deixar a, a rede bem com a nomenclatura bem feita. Então aqui eu posso colocar 10.0.0.0/24 também, que é uma sub-rede daquela rede, né? Aí eu posso já colocar a proteção aqui, ó. O Basic ou o Standard? O Standard você começa a pagar, tá? Então já deixa o Standard. E aqui eu posso já apontar Firewall e tal. A gente não vai passar Firewall, depois eu passo a documentação de Firewall para vocês. Porque o Firewall de porta que a gente trabalha é diferente do Firewall de zona, que é aqui que ele está falando, tá? Então dá um Create. Beleza, criou a minha rede. E aí depois disso aí você começa a criar as máquinas virtuais. É a mesma coisa quando você está fazendo um projeto lá na tua rede. Qual que é a primeira parte que você vai montar? A rede local, né? Vai ligar uma máquina lá sem rede, ela não vai subir, né? Aqui é o mesmo conceito. Então, eu vou criar uma máquina. Aqui eu já ele está rodando, mas já pagou já, né?
Já apagou já. Então, agora eu vou criar a máquina. Eu posso iniciar daqui, posso iniciar de All Services, posso iniciar do Research Groups. Então, depende mais de como você vai iniciar aí. Então, eu vou daqui, ó. Já que eu estou com a minha rede aqui, já tem minha rede local, já tenho tudo. Vou criar uma máquina Windows, tá? Então, vamos colocar aqui. Vamos subir ao Windows Server 2019, ó. Windows. Falta 10 minutos para 9, acho que dá tempo. Windows Server 2019. Windows Server 2019 Data Center, esse aqui. Aqui ele já vai pedir para você subir. A gente vai escolher o grupo de recursos Minha Empresa. Aí, como a gente apagou, vou colocar server 001 de novo, né? A região eu posso escolher, mas como eu estou no Brasil, eu vou escolher o Brasil, tá? Brasil South. Aí no Brasil não tem a Viability Zone, né? Vocês lembram? Vou colocar uma Viability 7, lembra sempre. Aí eu colocar HA minha empresa, mantenho aqui do jeito que está aqui. Opa, tem que estar junto aqui. Isso. Aí, beleza. Select size. O Brasil tá com problema, tá, gente? Deixa eu ver aqui se dá. Se tem máquina disponível. Quando tá apagado aqui não tem disponível. Deixa eu ver, senão a gente vai ter que alterar tudo. Aí a gente cria fora do Brasil. Ainda tem, ó. Não tem não, apagou. Deu ruim mesmo. Vamos apagar aqui. Aí o que que a gente faz? Mesmo o grupo de recursos com a rede tá na região, em outra região, eu ainda consigo. Eu vou colocar East US 2, que é leste dos Estados Unidos. Você viu que sumiu? Aqui, ó, vou ter que criar outra HA, porque eu criei no Brasil, então às vezes ele não permite. Então vem aqui, HA, minha rede, e só. Não sei se ele vai enxergar a mesma rede, eu acho que também não. Eu vou manter essa máquina aqui, tá? Só para caráter de username. Aí a gente
Deixar 80 e a RDP. Aqui só dá o Next. O disco eu vou escolher o Standard. Só para a gente não gastar muito, no caso eu. Vou manter o disco gerenciado. Vamos ver se na rede ele vai permitir. Ah, não, ele já criou em outro lugar, não. Ele criou minha empresa traço VNet. Então vamos deixar aqui, tá? Aí mantém a default aqui, vamos manter tudo. Beleza, gerenciamento. Vamos ativar. Shutdown não, né? No next. Next. A tag, não vou criar nenhuma tag. Vamos fazer a revisão. Ele validando, validou, cria. Aí beleza. A única mudança que teve foi da rede que a gente não pôde criar no Brasil porque o Brasil está com falta de capacidade. Então não dá para criar. Então a gente agora falta 3 minutos. Vocês já criam, dá os 10 minutinhos aí de aula, de parada aí para vocês tomar uma água, um suco, alguma coisa. E a gente volta daqui 10 minutinhos, tá? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não, ele não criou um grupo de recursos, ele manteve no grupo de recursos ainda. Na hora que a gente criar a máquina, a gente vê lá. Dá pra gente movimentar para outro grupo de recursos, tá? Nessa parte aí a gente tem maleabilidade. Então vão criando aí, a gente volta daqui 10 minutinhos. Vou desligar o microfone aqui, tá?
Oi, pessoal. Voltei. Vou responder aqui as perguntas já, tá? Eu vi aqui. Tá, o Márcio aqui perguntou. Uma vez que a máquina esteja pronta em produção, mais tarde eu consigo mudar o size? Vou responder para você agora. Então vamos lá. Tem uma máquina aqui. Criei o server 001 size. Ela tem um tamanho, vamos ver. Ela tem. Aí eu vou mudar para esse. Só dar um resize. Pronto, tá feito. Aí o que acontece nesse processo? Ele só muda o tamanho da máquina. Tudo que está dentro ali não perde nada. O processo é o seguinte: ele vai lá, desliga a máquina, altera o tamanho e liga a máquina. Não tem jeito. Isso daí é um processo que ele vai desligar, tá? Então, esse é o processo aí. Ele depende, ô Rodrigo. Agora a pergunta do Rodrigo. Ele não cria um grupo de recurso, não, tá? Mas depois a gente pode alterar a máquina de grupo de recurso. Sim, ele consegue conversar com outros grupos de recurso. Eu posso criar uma máquina num grupo de recurso, a rede no outro grupo de recurso e uma outra máquina no outro grupo de recurso, desde que ela esteja na mesma região, tá? Se estiver em outra região, eles podem conversar através de firewall, de porta, e aí é como se estivesse fora da rede. É assim. Ou você pode fazer o peering, fazer as redes se conversarem, que no ambiente local se chama roteamento. Daí a gente vai fazer, tá? Conseguiram criar as máquinas aí? Ó, pode ver aqui, ó, minha empresa. Então tem o HA, o storage, a rede. Aí o que ele fez, ó? Ele manteve aquela rede local do Brasil e criou outra rede, ó, em outro local. Entendeu? Um servidor, mas dentro dos mesmos grupos. Vocês criaram as máquinas? A gente ia criar duas. Só para se comunicar entre a rede aí e tal, dar um ping. Eu vou criar outro ambiente aqui, tá? Para a gente fazer justamente o peering. Vou criar uma máquina aqui. Aí vou deixar totalmente apartado dessa, tá? Criar outro grupo de recursos. Eu vou criar do jeito aqui, ó. Que a gente criou no começo. Então vem aqui. Outro grupo. Vou criar um novo. Minha empresa 01. Então, machine name, server 002. Hoje eu prometo que a gente não passa das 10, tá? Pra não... Vou deixar na mesma localidade. Vou criar a viability set.
H. Beleza? Deixa eu ver se tem o Debian. Aqui ele não deixa, só no Marketplace. Deixa o Ubuntu. Deixa esse Ubuntu 16.04. Vou manter a máquina D2. Usuário F. Silva. Senha. Beleza, vou, obviamente, porta SSH e HTTP. Vou deixar um premium standard, né, para a gente não gastar muito. Então, Virtual Network, a gente pode manter ou nessa ou criar uma rede nova. Como a gente vai fazer o peering para eles se comunicarem, então vai ser uma rede nova. Tá vendo aqui? Ele já deu uma sugestão, 10.0.2.0/24. Então, assim, não se assustem que ele já vai fazer tudo para vocês. Deixa ativo o boot diagnóstico. Aqui, se você quiser deixar separado junto, não importa, né? Para mim, tanto faz. A parte de desligar não vou deixar. E dou um next. Não vou colocar Cloud Init nada, não. Vamos lá na unha mesmo, a gente faz. E já vou criar. Validou, cria. Então, criem junto aí, para a gente fazer a aula ficar mais legal. Perguntas, agora começa a surgir as perguntas, né? Vamos perguntando aí, gente. Enquanto a máquina está criando aí. Fábio? Oi. Oi, posso perguntar por aqui? Pode, deve. Ok. Fábio, é mais explanar, por exemplo, o que a gente encontra nos clientes que a gente atende, tá? Certo. Geralmente os clientes eles têm assim, eles já têm lá um virtualizador, por exemplo, um VMware, outros têm um Hyper-V, mas a ideia é a mesma. Eles têm uma máquina, vai imaginar assim, uma máquina Windows, uma máquina Linux, o básico. E uma outra máquina virtual, que pode ser um pfSense, ou pode ser um CentOS, apenas para fechar uma VPN entre uma outra filial da Localidade. empresa. Isso, ok. Certo. Eu já vi aqui durante a criação da máquina que você pode escolher que ela não crie um IP público. Sim.
No Azure, por exemplo, eu consigo ter um mesmo ambiente desse, ou seja, eu tenho uma VM Windows, uma Linux e uma outra VM, ou um CentOS, um Red Hat ou um PFSense. E Sim, somente nessa VM, por exemplo, do PFSense, eu tenho a IP público sim. para fechar a VPN lá com a outra localidade. Na verdade, já tem o serviço de VPN. Então você não precisa ter a máquina, na verdade. Tem o serviço de VPN. Você pode deixar ele ativo. Infelizmente, aqui na aula eu não consigo dar, Ok, mas eu vou disponibilizar o material para vocês de tá. VPN. Porque dentro da aula, quando tem muita gente utilizando no mesmo tempo, no mesmo local, eles bloqueiam. Então não tem como demonstrar, até porque a VPN ele demora uns 45 minutos para subir. Então a gente vai perder 45 minutos da aula. Não, Então, ok, ok. tem um passo a passo para você criar uma VPN IPsec ou aquela VPN que você conecta a sua máquina direto lá. Entendeu? Ok. E aí o que que acontece? Você pode criar a tua rede, que nem a gente criou aqui, criar duas máquinas na mesma rede, ou 10, ou 20, ou 1000 máquinas na mesma rede, tirar o IP dela, né, o IP público para ninguém acessar de fora. Você pode fazer uma máquina que a gente geralmente em data center chama de jumper, né? Você acessa ela para depois você acessar qualquer máquina dentro da rede, ou via SSH do Linux, ou via RDP do Windows. Ou Ok. também fechar tudo e criar uma VPN para você acessar o ambiente, que aí fica mais seguro, né? Isso, isso. É o que geralmente tem nos clientes, tem lá fecha uma VPN client lá Isso. e acessa. Geralmente você tem um firewallzinho, ou você conecta através da sua máquina local lá para lá, É. ou deixa uma VPN ativa com outro appliance, né? Que nem o SonicWall, É. Fortinet. Uhum. E esse serviço de VPN, ele é tipo uma IPsec ou OpenVPN? É IPsec, é IPsec. IPsec. E é Ok. padrão de mercado. Ele cria, disponibiliza o acesso e você acessa. Tem a VPN que é client to site, que é um pouquinho mais complicado. Você tem que criar uma chave de acesso e aí você instala na tua máquina Windows. E aí você pode disponibilizar essa chave aí para quem tem, para quem vai acessar client to site, né? Sim, sim. Uhum. E E esse aí serviço da VPN, ele é cobrado? ele é cobrado. Então tem Tá. VPN, tem vários tipos de velocidade. Velocidade mínima é 100 mega full duplex. Ele tem uma cobrança que tá na calculadora. Eu vou mostrar para vocês a Ok. calculadora. Eu vou mostrar para vocês a calculadora amanhã, porque hoje vocês já tiveram o conceito de disco, de máquina e tal. Amanhã, antes da gente começar a parte de storage, a Uhum. gente dá uma pincelada na parte de calculadora, que é para vocês fazerem projeto, né? Então, como que eu vou montar meu projeto lá no Azure? Primeiro passo é na calculadora. Monta a calculadora, precifica e já sai o preço pronto lá, entendeu? Ok. E aí Obrigado, vocês Fábio. nada, aí vocês não são ludibriados aí pelos parceiros Microsoft que são bem espertos. Todo mundo criou aí as máquinas? Vamos lá. Tá tudo criadinho aqui, ó. Ó, o legal daqui agora, a gente vai lá em redes. Ó, Virtual Networks. Que aí ele mostra os ambientes. A gente criou. Agora eu não lembro. Peraí, deixa eu ver a máquina que a gente criou aqui. Aí começa a se perder. Minha empresa um. Tá, minha empresa um VNet.
A outra máquina que a gente criou foi minha empresa, né? Minha empresa na rede Minha Empresa Venet. Essa rede local eu vou apagar antes que eu comece a confundir com ela. Opa, eu tá fazendo errado aqui, ó. É aqui, ó. Entra aqui e deleta. Se tiver alguma coisa associada a essa rede, ela já ia reclamar. Já ia falar, ó, tem recursos atrelados a essa rede. É bem assim, ó, beleza. A gente vai aqui só para visualizar mais fácil. Eu tenho que fazer essa rede falar com essa. Então, numa rede local, a gente, se tivesse um roteador, fazia um roteamento, né? Ou um NAT, ou qualquer coisa. Aqui a gente vai chamar de peering. Ou se chama emparelhamento em português. Então, assim, é bem simples. Eu venho aqui, adiciono. Aí eu vou colocar aqui, ó, rede 01 para rede, né? Eu fiz a rede 01. Aí ele vai perguntar aqui qual o ID. Se fosse para um outro Azure, aí eu pegava o ID daquele outro Azure do teu amigo, entendeu? Mas aqui não. Aqui, ó. Eu estou na minha empresa 1 VNet e vou conectar na minha empresa VNet. Aí eu vou dar um allow para fazer o tráfego, um allow para o trânsito. E se fosse remote gateway, seria para o outro ambiente. Opa, peraí. Ele não deixou? Ah, tá. É por causa do caractere aqui, tá? É só isso. Só para a gente identificar. Então, vou dar um OK. E ele já vai criar o peering aí. Ele tá criando aqui. E aí, mesma coisa aqui. Vem aqui. Ó, ele já conseguiu. Olha que da hora. Aí vem aqui no peering. Adiciono. De rede para rede 01. Isso aqui, cara, na hora que tá um ambiente grande, tudo isso vale a pena. Na hora que você vê as nomenclaturas que você está criando, tudo isso vale a pena. Aí ativa o tráfego, ativa a gate e dá OK. Aí elas já estão se conversando da rede normal, da rede para rede 1 e da rede 1 para rede. E aí, como que a gente vai saber? Então, eu venho aqui na máquina. Estou no server 001. Qual que é a IP do server 001? Aqui, networking 10014. Então, vamos anotar aqui. Server 001 10 0 0
4. Vou lá no server 002, está em outra rede. Networking 10024. Então é aqui, server 002 10.0.2.4. Beleza. Foi uma máquina que a gente criou. O server 001 é o Windows. Então vamos conectar nele. Aqui ele já me traz tudo, né? Eu mostrei para vocês. Eu posso fazer o download do arquivo. Já vou salvar em cima do outro, que a gente matou o ambiente. Sim. E já vou conectar. Aí eu criei meu usuário. Beleza, já vou acessar ele. Vou desabilitar o Firewall, né? Lembra do Firewall do Windows? É, melhor ir pelo outro lá. O outro é mais fácil. Firewall. Ô, caçarola. Tem que ver ICMP aqui. Peraí. Aqui. Turn off. Deixa tudo desabilitado, porque entrar em laboratório é bem mais fácil. Beleza. Agora vamos acessar a outra máquina. A outra a gente montou um Ubuntu, né? Então a conexão é só copiar aqui. Opa, vamos sair e voltar de novo. Opa.
Opa, F. Silva. Beleza. Aí vem aqui, ó, sudo. O IP que a server 002 tá. Aí eu vou pingar essa, 10.014. Então vamos lá, sudo ping 10.0.1.4. Beleza, tô pingando. Aí vem aqui, CMD, só pra gente ilustrar, ping 10.2.0. Opa. Não pingou. É o firewall também, tá? O Fábio, eu acho que o IP é inverso, é 10.0.2, tá? Eu fiz cagada. Aqui é o 2, aqui é o 0. Aí. Beleza, fiz o peering, que é um roteamento de redes diferentes. Que ali elas estão isoladas, né? Quando eu fiz aquele peering, aí eu fiz as redes se comunicarem, entendeu? Isso é regional e mundial, você consegue fazer isso. Então vamos supor, em vez de você criar uma VPN gateway com o seu parceiro que tem Azure, você pode fazer a sua rede se comunicar através da dele, através de peering mundial que chama. É desse jeito aí, simples assim. A única diferença é que você vai ter que pegar o número da subscrição dele, que é aqui, ó. Então vamos supor, se a minha rede está dentro dessa subscrição, eu copio isso daqui e configuro lá. Na hora que eu configurar, ele já vai identificar. Provavelmente ele vai pedir a autenticação. Então você autentica com o usuário e pronto. E já vai sair funcionando. Simples assim, gente. Assim, de máquina virtual, não tem muito segredo, é mais vocês se habituarem, exercitarem, pegar os exercícios aqui que eu estou passando, subir máquina, desligar a máquina, ir no grupo de recurso, remover, criar grupo de recurso junto, criar grupo de recurso separado, subir um ambiente de web, subir um IIS, colocar um site no ar, colocar sua aplicação, criar uma VPN, e aí você começa a se habituar com o ambiente, né? O próximo passo aqui que eu ia, não sei se vai dar tempo, eu acho que dá tempo sim. É a gente utilizar um ambiente de shell, ó, que é para nós criarmos máquinas virtuais através de comando. Eu não tenho put aqui, ó, através de uma máquina. No Azure, quando você clica aqui, todo mundo aí pode criar. Ele vai criar um ambiente para você. Ele vai criar um blob storage, dentro do blob storage vai estar um container Docker. E aí ele já vai subir uma máquina, uma micro, um container, né? Não é máquina. Um container Docker para você utilizar, para que você não precise instalar os SDKs da Microsoft da tua máquina daí, e você pode utilizar direto lá no Azure. Interessante, né? Então vamos supor, aqui no Azure CLI, eu tenho os comandos já pronto aqui, ó.
Essa pastinha eu já vou passar para vocês. Na hora que tiver aqui no fim da aula, me lembra, eu já passo. Ó, criar uma máquina virtual através do Azure CLI. Eu não passo para vocês PowerShell, tá? Azure CLI. E aí eu tenho todos os comandos no site da Microsoft, no docs.microsoft.com/Azure, tem todos os comandos possíveis e imagináveis para vocês criarem também. Então aqui, ó, é bem simples, ó. É o comando AZ. Então aqui ó, é criar grupo. Então eu venho aqui, ó, AZ, group, create, aí o nome do grupo, que é o resource group, tá? E que localidade ele vai estar. Então assim, é bem simples a criação. Então vem aqui, ó, e colo. Claro, você vai depois ter um tempo de maturidade para você aprender o que aquele comando faz, mas esse aqui é bem simples. Primeiro eu estou criando um grupo de recursos, lembra? Então vem aqui, ó, Istius 2, ou Istius. Então vamos criar em Istius, que é o leste dos Estados Unidos. Então ele já está criando aqui, ó. E demora um pouquinho, claro, né? Mas ele vai criar, ó. Criou. Se eu vim aqui, ó, um grupo de recursos, ele tá criando aqui, ó. Aqui ele não mostrou, mas tá criando. Aí criei o grupo. Aí o que que vai acontecer? Eu tenho que criar uma máquina virtual. Então eu tô colocando aqui AZ VM, que é a máquina virtual, create, o nome do grupo de recurso, ó, grupo 001, o modelo, o sistema operacional da máquina, ó. E aqui, ó, já estou colocando a senha, ó. Admin, password, senha e username. Aí eu venho aqui, copio, ó. Vamos ver se o grupo já criou. Não criou ainda, tá estranho. Vou tá demorando mesmo. Aqui criou. Então vem aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colar e vou fazer algumas alterações, né? Então, eu estou apontando que eu vou criar a máquina nesse grupo de recurso, é esse sistema operacional. Aí eu vou colocar a senha aqui, ele não vai aceitar essa senha, obviamente, nem entre aspas. Então vou colocar aqui a senha, a mim, janeiro@2019. Aí eu vou colocar um username aqui. Vou colocar aqui, opa, não é entre aspas, F Silva. E eu vou dar um enter. Tá rodando aí já. E aí tá rodando e tá criando. Aqui, obviamente, eu coloquei recursos básicos
para vocês já pegarem a manha de como é criar no ambiente assim. Você pode criar um script gigante aqui. Daqui você já pode criar uma máquina e já instalar a aplicação direto, entendeu? Principalmente em ambiente Linux. Você já pode criar aqui e colocar parâmetros de onde ele vai buscar, vou instalar, vamos supor, um Apache. Aqui, ó, ele criou a máquina, ó. Aí já deu o MAC address da placa. Já deu que já está rodando o IP privado e o IP público. Eu posso pegar aqui, ó, copiar e já abrir o put aqui. Vamos ver se ele já abriu. Talvez não, tá? Ó, já criou até o no Fire. Ó, da UF Silva, janeiro, arroba 2019. Vou com a máquina pronta aqui. Você viu que difícil? Daqui tira emprego de um monte de gente. Aqui eu poderia colocar um parâmetro que eu não gostaria de ter um IP, que ele poderia estar num grupo de recursos que eu já criei. E aí você começa a aprender a colocar todas as variáveis, entendeu? Vamos ver aqui no ambiente gráfico tudo que a gente criou. Então, deixa eu rodar aqui. Olha, não apareceu aqui, gente. Deve ter algum defeito aí. Vamos. Deveria ter aparecido aqui, tá, gente? Nos resource groups aqui. Vamos ver aqui, máquina. Ó, não apareceu. Vamos ver se ele aparece em todos os recursos. Depois eu preciso ver. Precisa abrir até chamado aí. Porque deveria ter aparecido aqui, tá, gente? É normal. Tem que aparecer. Deixa eu ver no Virtual Machine Classic. Não, não apareceu mesmo não. Depois vocês fazem esse exercício, vê se aparece para vocês, tá? Ele tem que aparecer aqui. Se ele não aparecer, aí eu abro um chamado com a Microsoft. Pode ser alguma coisa nova. Mas obviamente deveria aparecer. Se vocês quiserem fazer o exercício aí, assim, hoje eu dei tempo para exercícios mesmo. Peraí, eu vou compartilhar com vocês. Obviamente, né? Senão, ou vocês dão continuidade aí fora do horário da aula.
Eu permito a edição, mas pelo amor de Deus, não usou aí não, velho. Ó, tá aí, o material tá todo aí, tá? Tem, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ô, Fábio, isso aí é o material do curso, né? Exatamente. Beleza. Tem alguns livros aí, eu obviamente pedi autorização para vocês. Tem a parte de backup service, hoje não vai dar tempo, amanhã a gente já passa. Tem Linux, a Bíblia, Git, né, DevOps na prática, e aí tem comandos de Linux, vocês vão ter que aprender Linux, não tem jeito. E a Azure a apresentação que eu fiz no primeiro dia. Eu acho que é meu navegador que tá com problema para não aparecer. Deixa eu ver aqui. Não apareceu mesmo não. Não tá mesmo não, estranho. Na hora que vocês criarem aí amanhã, vocês me falam. Não sei porque tá aparecendo, não tá aparecendo. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Lá em Resource Group é o primeiro com aquele nome Cloud Shell. Quando você cria aquele ambiente, ele cria isso aí automático, tá? Aí ele já vem aqui e cria automático. Aí o que que ele cria aqui, ó? Se vocês verem, ó, eu vim no Resource Group. Aí ele cria, ó, Cloud Shell Storage Istios. É meio que automático isso aqui. E aí ele cria esse storagezinho aqui, ó, storage account. Dentro dele, aí você tem é o que eu vou passar amanhã, storage de file, de blob, de table, de queue. Provavelmente está num blob aqui, ó, que nem eu deixei uma pastinha da Vivo aqui, ó. É o que amanhã a gente vai estribuchar isso aqui, ó. Essa parte de storage. Só o que que ele faz aqui, ó? Ele faz um container de acesso. Então vem aqui e cria isso daqui e você começa a utilizar. É um container Docker, tá? E aí façam o exercício, vem amanhã com dúvidas, pode perguntar, tá? Hoje foi mão na massa do começo ao fim. Terminamos um pouquinho antes, aí tem um pessoal que fez exercício, outros não, né? Mas tudo bem. E aí amanhã a gente entra um pouquinho ainda, né? Vou mostrar a calculadora e aí a gente já começa a fazer parte de aplicação.
Aí sai aquela visão de máquina virtual e a gente entra na parte de plataforma, que aí é fora totalmente do ambiente que vocês conhecem hoje. Beleza, pessoal? Alguém com mais alguma pergunta? Nenhuma? Beleza. Então, até amanhã.